you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. We all prepare. It's used all right, but just in this sound. You know, vomit. As a dog returns to its vomit. Estava usada corretamente, mas somente um som ruim. Vômito. Como um cão retorna ao seu vômito. If the assemblies of God, the General Council, organized Pentecost at the first place and got them into that so they could not accept the revelation, don't you know oneness you done the same thing? Se as Assembleias de Deus, com o Concílio Geral, organizaram os pentecostais para começar e os persuadiram a entrar nisso, de modo que não puderam aceitar a revelação. Vocês não sabem, unitários, que fizeram a mesma coisa? How could you receive the message of serpent seed, eternal security, and these other things that's come forth? Como vocês poderiam receber uma mensagem da semente da serpente, segurança eterna e essas outras coisas que têm saído? You're so tightly organized, so you won't even let it in your door. Same thing Balaam did, but God didn't change his mind. Vocês estão tão firmemente organizados que nem admitem isto em suas portas. A mesma coisa que Balaão fez. Porém, Deus não mudou seu parecer. So Balaam went over and said, Lord, now look, I really got an opportunity now to be somebody. You know, I've been a nobody, but I got an opportunity to be somebody. What do you say about it now, Lord? Deste modo, Balaão foi e disse, Senhor, agora vê, eu realmente tenho a oportunidade agora de ser alguém. Tu sabes que tenho sido um João Ninguém, porém, tenho a oportunidade de ser alguém. O que dizes acerca disso agora, Senhor? I should never said that. He knew exactly what God said do. Agora, ele nunca devia ter dito isso. Ele sabia exatamente o que Deus tinha dito para fazer. So that every one of you is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. On these other issues of the Bible is supposed to be in this day. You know what to do about it, is accept it. Assim, cada um de vocês que está batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, acerca destas outras questões da Bíblia que devem ter lugar nesse dia, vocês sabem o que devem fazer acerca disto. É aceitá-lo. When you see God plainly vindicated the truth. That's God interpreting His own words. But will you do it? No, your organization won't let you do it. Quando se vê Deus claramente vindicar que isto é a verdade, isso é Deus interpretando sua própria palavra. Porém, vocês fazem isso? Não. Sua organização não lhes permite fazê-lo. Many of the ministers there in Tucson listening in this morning. Brother Gilmore, I have nothing against you. Brother Brock, First Assembly, and Friendly Church. Muitos dos ministros lá em Tucson que estão ouvindo esta manhã. Irmão Gilmore, eu não tenho nada contra o irmão. Irmão Brock, Primeira Assembleia e Igreja do Mútuo Socorro. You man, I was there all that time. You wouldn't even let me come in. I'm sure you couldn't. You can't, and remain what you are. You can't accept revelation, because you're denominated. Vocês, homens, eu estive aí o tempo todo. Vocês nem mesmo me permitiam vir. Claro, vocês não podiam. Vocês não podem permanecer o que são. Vocês não podem aceitar a revelação porque estão denominados. And listen, just as Uzziah was killed because he's under that false inspiration, so is many true Christians losing their experience back in those old dead denominations because they're putting their hand on the ark when they're not ordained to do so. E ouçam,
Do mesmo modo que Uzias foi morto porque esteve sob aquela falsa inspiração, assim muitos cristãos verdadeiros estão perdendo sua experiência nessas velhas e mortas denominações, porque estão pondo a mão na arca quando não são ordenados para fazê-lo. You can believe it or not believe it. That's up to you. God's your judge. Agora, vocês podem crer nisto ou não crer nisto, isso é com vocês. Deus é seu juiz. God never did take back his word. What he said the first time, he says for every time. Deus nunca retirou sua palavra. O que ele disse a primeira vez, ele diz para todas as vezes. He told Balaam, don't you go. And then Balaam come back and said, but Lord, could I go? Ele disse a Balaão, não vás. E então Balaão voltou e disse, mas Senhor, posso ir? Now look, God said, go on. Now he gave him permission to go. There is a permissive will of God, and not the original will of God. You see what a trouble he got into? Agora veja, Deus disse, vai. Agora ele lhe deu permissão para ir. Trata-se de uma vontade permissiva de Deus, e não da vontade original de Deus. Você vê o problema em que ele se meteu? And any man that builds anything, any organization, or anything outside of upon the Word of God is shaking sands and will fall. E qualquer homem que edifique qualquer coisa, qualquer organização, ou qualquer coisa sem que seja sobre a palavra de Deus, é areia movediça e cairá. It'll die as sure as anything. Because the Word of God is a growing body of the bride. You can't have it all foot, all arm, all thighs. These things come in their seasons. Morrerá, com toda a certeza, porque a palavra de Deus é um corpo em crescimento da noiva. Ele não pode ser todo pé, todo braço, todo coxa. Estas coisas vêm em sua estação. At Pentecost, you made it all one thing. Therefore, you can't accept new revelation. That's where you stay right where you're at and die. Moves on. So much. Don't want to wear you out. E pentecostais, vocês fizeram de tudo isso uma coisa, portanto, vocês não podem aceitar nova revelação. Essa é a razão por que vocês ficam exatamente onde estão e morrem. Seguem avante, tanto que vou cansá-los. But God doesn't change his mind. His first decision is exactly right. So God doesn't change his mind. He just lets you go on your permissive will. Mas Deus não muda seu parecer. Sua primeira decisão é exatamente correta. Portanto, Deus não muda seu parecer. Ele apenas o deixa ir em frente em sua vontade permissiva. God's a good God, as old Robert says. He's also a fearful God. Deus é um bom Deus, como Oral Roberts diz. Ele também é um Deus temível. Look, just like you say, glory to God, I want to speak with tongues. He'll let you do it. That's the only time you got the Holy Ghost. Veja, como você diz, glória a Deus, eu quero falar em línguas. Ele o deixará fazer isso, porém, isso não é sinal de que você tenha o Espírito Santo. Remember what Thomas said, the old doubter? Unless I have some evidence. Got to stick my fingers in his nails, in his hands, and in his side. I won't even believe it. Now, there you are, the same thing. Lembra-se do que Tomé disse, o velho duvidador? A não ser que eu tenha alguma evidência. Chegue a enfiar meus dedos em seus cravos, suas mãos e em seu lado. Eu nem mesmo crerei nisto. Agora, aí está a mesma coisa. Jesus said, here you are, Thomas. Stick your hands in here then, if that's what you want to know. If you want the Thomas route, go ahead. Jesus disse, aqui está, Tomé. Enfie as mãos aqui, então, se isso é o que você quer saber. Está vendo? Está vendo? Agora, se você é um Tomé, certo, siga em frente. But what did he say? How much greater is their reward who has never seen and yet believes? Porém, o que disse ele? Quão maior é a recompensa dos que nunca viram e ainda assim creem? Notice, by doing this, he caused the death of sincere man putting his hand on the ark when he shouldn't have done it. Note, ao fazê-lo, ele causou a morte de um homem sincero, colocando sua mão na arca quando não devia tê-lo feito. A great sincere man thinks the anointing and everything was just right, but the ark was moving in its wrong ways.
Um grande homem sincero pensou que a unção e tudo estivesse certo, mas a arca estava se movendo em sua maneira incorreta. The oxen, the Bible said, stumbled. Not the Levites. The oxen stumbled. And the cart was being pitched over. Os bois, diz a Bíblia, tropeçaram, não os levitas. Os bois tropeçaram e o carro estava virando. And a sincere man, with his heart full of love, put his hand upon the ark to hold it back and was stricken dead, because no man could touch that ark but a Levite. E um homem sincero, com o coração cheio de amor, colocou a mão sobre a arca para segurá-la e foi ferido de morte, porque ninguém podia tocar essa arca a não ser um levita. See how God keeps His word, keeps His channel, keeps His order? Uzziah was smitten with leprosy. Está vendo como Deus mantém sua palavra? Mantém seu canal, mantém sua ordem? Uzias foi ferido de lepra. Here's David altogether caused the death of a man in a great disaster, being anointed with the Spirit, both of them, but out of God's channel. Is that right? He died. Aqui está Davi, totalmente causou a morte de um homem e um grande desastre, estando ungidos com o Espírito ambos, porém fora do canal de Deus. Está certo? Ele morreu. Oh, it scared David to death. It called the name of the place as Brother Jack read it. See? He marked him there. Oh, isto deixou Davi morrendo de medo. Ele chamou o nome do lugar como o irmão Jack leu. Está vendo? Ele o marcou ali. How many times denominations have done this same thing to sincere believers? Quantas vezes as denominações têm feito a mesma coisa a crentes sinceros? The Catholic Church, the Methodist, the Baptist, Church of Christ, even the Pentecostal, has caused a many spiritual death for that same thing. A Igreja Católica, a Metodista, a Batista, Igreja de Cristo, até mesmo os pentecostais têm causado muitas mortes espirituais com essa mesma coisa. When they come with these things they found and they can't go no further because that's what their denomination believes. Quando isto veio com estas coisas, eles encontraram e eles não podem ir além, porque é nisso que suas denominações creem. Look today, the big crusade, same thing. They don't do nothing but make them more a twofold child of hell worse than he was in the first place. Veja hoje, as grandes cruzadas, a mesma coisa. Eles não fazem nada a não ser torná-los 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que estavam no princípio. Makes them harder to really come to the truth. Torna-os mais duros realmente para virem à verdade. Have one of these big revivals, all of them come in, carry on a little while, go back out and start on the sin again. Tem um desses grandes revivamentos e todos eles entram, comportam-se assim por algum tempo e voltam a sair e começam todo este pecado novamente. Here another revival say, I had some of that stuff I tried, there's nothing to it. They don't know the channel. Ouvem de outro revivamento, dizem, soube de tantas coisas, eu investiguei isto, não há nada de especial nisto. Está vendo? Eles não conhecem o canal, não veem. I heard our great evangelist Billy Graham sat one morning at a breakfast like this, and he said, he picked up the Bible in Louisville, Kentucky. He said, there is God's example. And that's true, the man said the truth. Ouvi nosso grande evangelista Billy Graham sentado num café da manhã como este, e ele disse, ele ergueu a Bíblia em Louisville, Kentucky, e disse, aí está o exemplo de Deus. E isso é verdade, o homem disse a verdade. He said, Paul went into a city and had one convert, come back a year from there and had 30 out of that convert. Ele disse, Paulo ia a uma cidade e tinha um convertido, voltava após um ano, tinha 30 a partir daquele convertido. Said, but I go into a city and have 30,000 converts and come back in 6 months and can't find 30. Disse, porém eu vou a uma cidade e tenho 30 mil convertidos e volto em 6 meses e não consigo encontrar 30. Said, what's the matter? Said, you lazy preachers. Said, you sit around your foot up on the desk and call these people by phone instead of visiting them after supper and talking to them. Ele disse, sabem qual é o problema? Disse, vocês, pregadores preguiçosos, disse, vocês ficam sentados por aí com os pés sobre a escrivaninha e chamam estas pessoas pelo telefone em lugar de as visitar depois do jantar e conversar com elas. Oh, my heart was burning. I thought, oh, great man of God. I hate to disagree with you here, but who was the lazy preachers on Paul's one convert? Oh, meu coração estava ardendo. Eu pensei, grande homem de Deus, eu odeio discordar de você aqui,
Porém, quem eram os pregadores preguiçosos no caso do único convertido de Paulo? What he done, he took him into the Word, he took him into the message, he took him to where he found God. His heart was on fire, he set the country afire. O que ele fazia? Ele o levava à palavra. Ele o levava à mensagem, ele o levava aonde ele encontrava Deus. Seu coração estava em chamas, ele punha a nação em chamas. And the only thing you do is put them in a Baptist or Methodist church or something. No wonder there's nothing to burn. Yes, sir. É a única coisa que vocês fazem é colocá-los em uma igreja batista ou metodista ou algo assim. Não admira que não haja nada para arder. Sim, senhor. Then look what the Word has promised for today. Let's find out whether it's Methodist, Baptist, Pentecostals, or what for today. Então veja o que a palavra prometeu para hoje. Verifiquemos se é metodista, batista, pentecostais ou o que seja para hoje. Now you can go to read your scriptures. Take these scriptures that have been quoted to you. Also, Revelations. If I had time, I'd read it, but I just haven't. I got about 12, 14 more minutes. I got to close on time at 11 if I get out right. Agora você pode ir ler suas escrituras. Tome estas escrituras que lhe estive citando. Também Apocalipse. Se eu tivesse tempo, eu leria, porém eu simplesmente não tenho. Tenho cerca de 12 ou 14 minutos mais. Tenho de encerrar no horário, às 11, se saio da maneira correta. Notice, Malachi 4, Revelation 10, 7 seals. Didn't the Bible say? Note Malaquias 4, Apocalipse 10, os 7 selos. Não diz a Bíblia... Now watch. There was an angel, a messenger from above, and an earthly messenger. And each messenger was for the age of the church. Agora observe. Houve um anjo, um mensageiro de cima e um mensageiro terreno. E cada mensageiro foi para a era da igreja. He said, in the days, speaking now, there came an angel, messenger. Word angel, English word means messenger. Ele disse, nos dias, falando agora, veio um anjo mensageiro. A palavra anjo, a palavra inglesa, significa mensageiro. Came down from heaven. And he put his foot on the land and sea and swore by him that lives forever, a time shall be no more. Is that right? Desceu do céu e pôs o pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou por aquele que vive para sempre que não haverá mais demora. Está certo? A rainbow around his head and all these things was taking place. That angel was Christ. Certainly. Um arco-íris em torno da cabeça e todas estas coisas acontecendo. Este anjo era Cristo, certamente. Well, what did he say? But in the days of the seventh angel, the seventh church age. Porém, o que disse ele? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a sétima era da igreja. Always, it's right at the end of the church age where they got the things so the ecclesiastics so messed up until God sends a messenger. And that's the message of that church age. Sempre é exatamente no final da era da igreja, onde eles têm as questões eclesiásticas tão atrapalhadas, que Deus envia o mensageiro, e essa é a mensagem à era da igreja. Then they take his message, because he just lived a little while, and God, then they take his message and still carrying on with the rest of it, they make a denomination. Então eles tomam a sua mensagem, porque ele somente vive por pouco tempo, e Deus... Então eles tomam a sua mensagem em lugar de a levarem com o resto disto. Eles fazem uma denominação. E então vêm e fazem outra denominação, outro mensageiro, tomam outro. Todos vocês viram no meu livro, estará tudo explanado nas 7 eras da igreja, o que ele me contou, pelo qual tomo posição como uma testemunha para Deus a ser julgada no dia do juízo por isto. Isto veio de Deus, não do meu pensamento. Notice, here I thought different from that. I'm about to go to have my own thought, like Brother Jack told me about the angel there, how that Christ was a glorified body. But it wasn't showing the message being right, the supreme deity, he was God. Note aqui, eu pensava diferente disso, se fosse ter meu próprio pensamento. Como o irmão Jack me disse acerca do anjo ali, como que esse Cristo era um corpo glorificado. Mas não era. Estava mostrando que a mensagem, estando certa, a suprema deidade, ele era Deus.
This is the very thing I've been preaching from the Word. The Word always bears record of the Word. Está vendo? Exatamente a mesma coisa que eu estivera pregando da palavra. A palavra sempre testifica da palavra. Now, quickly now, as we're fixing to close in a few moments. Agora, rapidamente agora, visto que estamos para encerrar em alguns minutos. Now, he said, in the days of the message of the seventh angel, the earthly angel, seventh church age, then all these mysteries that's been lost back through these other six church ages should be revealed right then. Agora ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, um anjo terreno, sétima era da igreja, então todos estes mistérios que foram perdidos no passado ao longo destas outras 6 eras da igreja, deviam ser revelados na mesma hora. Well, that's exactly what those angels said. Here is the seven seals, or the opening of these mysteries. Bem, foi exatamente isso que aqueles anjos disseram. Aqui estão os 7 selos, ou a abertura destes mistérios. You try to get it before those denominations. Contrary to what they close up like a clam. But they've always done it. But it's seasoned. E tente levar isto perante essas denominações. Contrário ao que elas, irmão, elas se fecham como um molusco. Embora sempre tenham feito isso, mas é a estação. How many knows that this is the seventh church age? Say amen. The Laodicean, or lukewarm, that God spews out of his mouth. Quantos sabem que esta é a sétima era da igreja? Digam amém. A era da Laodiceia, uma era morna, que Deus vomita de sua boca. And they spew God out of their mouth. There's not another age in the Bible where Jesus is found on the outside trying to not get back in. E eles vomitam Deus de sua boca. Não há outra era na Bíblia onde Jesus tenha sido encontrado do lado de fora, tentando bater, voltar a entrar. Let him out! No cooperation. Who is Jesus? The Word. The Word was put out. The husk thrown out the wheat. Eles o colocam para fora. Nenhuma cooperação. Quem é Jesus? A palavra. A palavra foi colocada para fora. As cascas expulsaram o trigo. Stand at the door and knock. Any man in them shackles out there would hear my voice. Oh God, have mercy. Ele disse, estou à porta e bato. E se algum homem naquelas cadeias ali ouvir a minha voz, oh Deus, tem misericórdia de nós. It was at then, when that man died, that David with the anointing saw what he had done wrong. Foi então, quando aquele homem morreu, que Davi, com a unção, viu o que tinha feito de errado. Oh, David, you pastor. Can't you see your dead creeds and denominations you're holding on to? Can't you see what it's doing? It's killing the Uzziah? Oh, Davi, você, pastor, não pode ver seus credos mortos e denominações aos quais está se apegando. Não pode ver o que isso está fazendo? Está matando um Uzias. Spiritually dead, you're wondering where there ain't no revival. Letting your women cut their hair, paint their face, wear it short. Espiritualmente morto. E você se pergunta por que não há reavivamento, deixando que suas mulheres cortem o cabelo, pintem o rosto, usem shorts. Sending your boys away to rigging schools and so forth like that, where half of them comes home homosexual. Enviam seus rapazes para escolas henriques e coisas assim, onde metade deles volta para casa homossexuais e tudo mais. Notice, David's objective. He was bringing the ark to his own house. That wasn't the capital. That was the place. It belonged in Jerusalem. Note o objetivo de Davi. Ele estava trazendo a arca para sua própria casa. Essa não era a capital. Esse não era o lugar. Ela pertencia a Jerusalém. But David was bringing it to his own house. He wanted the revival to be on his own denomination. Porém, Davi a estava trazendo para sua própria casa. Ele queria que o reavivamento fosse em sua própria denominação. Oh, if you're Assembly, all right. If you're Oneness, all right. If you're Pentecostal, okay.
Se você é da Assembleia, está bem. Se você é unitário, está bem. Se você é pentecostal, certo. Like somebody said, Brother Branham, how you ever had anybody listen to you? So I can see Billy Graham. He's got every denomination in the country with him. I can see Oral Roberts, every Pentecostal hangs right to him. Como alguém disse, irmão Branham, como o senhor ainda tem alguém que o ouça? Disse, posso ver Billy Graham, ele tem toda a denominação no país consigo. Posso ver Oral Roberts, todos os pentecostais pendem para ele. But said, you're against the whole thing. Said, how in the world you ever get anybody? I said, it's God. Mas, disse, o senhor é contra a coisa toda. Disse, como é possível que o senhor ainda consiga alguém? Eu disse, é Deus. I, the Lord, have planted it before the foundation of the world. I'll water it day and night, unless some of them should pluck it from my hand, Isaiah. Eu, o Senhor, a plantei. Antes da fundação do mundo, eu a regarei dia e noite, a não ser que alguns deles arranquem da minha mão. Isaías. I planted it. I put their names on the book before the foundation of the world by predestination. Eu a regarei, eu a plantei. Eu coloquei seus nomes no livro antes da fundação do mundo por predestinação. I'll water it. Just keep on moving. I'll furnish the water. You just spray it out. Right. See? Eu a regarei, apenas segue em frente. Eu fornecerei a água, tu somente a borrifes. Certo, está vendo? I'll water it day and night unless one of them gets plucked out of my hand. There you are. Eu a regarei dia e noite, a não ser que um deles seja arrancado da minha mão. Aí está. I wanted to come to the city of David, the city of Jerusalem. There was no place ready for it at that time, and so is it today. Queria que ela viesse à cidade de Davi, à cidade de Jerusalém. Não havia lugar pronto para ela naquele tempo e assim é hoje. These great mysteries that's been unfolded to these seven seals is not a place in any denomination that has to quit being a denomination to take it. Estes grandes mistérios que foram desvendados pelos 7 selos, não há nenhum lugar em nenhuma denominação teria de deixar de ser uma denominação para receber isto. All the way from Luther on down to the Pentecostal ones. There's not a place can receive it. Desde Lutero até os unitários pentecostais, não há nenhum lugar que possa receber isto. Neither can a man receive it and stay in his denomination. He'll have to follow the wheat or go with the shuck, either one he wants to. Nem pode um homem receber isto e ficar em sua denominação. Ele terá de seguir o trigo ou ir com a casca, qualquer que ele queira. Christ is our ark, the word. They want their denomination. Cristo é nossa arca, a palavra. Eles querem sua denominação. He cannot, notice, cannot be carried on the new carts of the denominations. His message cannot go on the cart of a new denomination when it's supposed to be bore and come on the heart of a prophet. It cannot. Ele não pode, note, não pode ser levada sobre os carros novos das denominações. Sua mensagem não pode ir sobre o carro de uma denominação quando é para ser carregada e vir sobre o coração de um profeta. Não pode. He promised that it would be thus, and that's the way it must be, so the denomination will never receive it, neither can they receive it. Ele prometeu isto, que isto seria desta maneira, e é assim que deve ser. Deste modo, a denominação nunca receberá isto, tampouco podem eles receber isto. And they're just as blinded to it as the Jews was when they hung Jesus to the cross. When Jesus said, Father, forgive them, they don't even know what they're doing. E eles estão exatamente tão cegados a isto como os judeus estavam quando penduraram Jesus na cruz, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Don't despise them, but just think, what if you was in that same condition with your eyes so blind that you can't wake up and see what's going on? Não os despreze, mas ore somente, porque... E se você estivesse na mesma condição, com os olhos tão cegos que não pudesse despertar e ver o que está acontecendo? Neither could they see that that was their very God. When he was hanging there on the cross and then singing the 22nd Psalm in the temple, 200 yards away. Tampouco puderam eles ver que aquele era o seu próprio Deus, quando ele estava pendurado ali na cruz e eles cantando o Salmo 22 no templo, a 200 jardas dali. My God, why hast thou forsaken me? They pierced my feet and my hands. See? All my bones, they stare at me. Why hast thou forsaken me? Deus meu,
Por que me desamparaste? Traspassaram-me os pés e as mãos. Está vendo? Todos os meus ossos, eles me contemplam. Por que me desamparaste? And there the very God that they had sung about, blind enough to have him tacked to the cross. And didn't know it. E ali, o próprio Deus acerca do qual tinham cantado, cegos o bastante para tê-lo pregado na cruz, e não o saberem. Now, don't the Bible say if the Laodicean church that thinks that she's so great by her denominational members, she'd be naked, miserable, poor, blind, and don't know it. Agora, não diz a Bíblia que a igreja de Laodiceia, que pensa ser tão grande por seus membros denominacionais, estaria nua, miserável, pobre, cega, e não o saberia. What does the blind mean? The blind means for this Laodicean church like it did the ending of the Jewish church. Blind to the very Christ that they had on the outside, knocking, trying to get in. O que significa cega? Cega significa para esta igreja de Laodiceia, como significou no fim da igreja judia, cega para o próprio Cristo que eles tinham do lado de fora, batendo, tentando entrar. Naked, miserable, poor, wretched, blind, and don't know it. Oh, God of mercy. Nua, miserável, pobre, desgraçada, cega, e não o sabes. Ó Deus de misericórdia! Why can't the wheat lay out in the presence of that sun yard and see the hour we're living in? Por que o trigo não pode ficar na presença, nessa luz do Filho, para ver a hora em que estamos vivendo? Yes. Christ is our art. But his original way to do it. Sim, Cristo é nossa arca. Todavia, sua maneira original para fazê-lo. Then, here he is. They had his spirit, all right. We know that. Então, aqui está ele. Eles tinham seu espírito corretamente, nós sabemos disso. They wait upon the Lord, see his plan on his original word in its season to be vindicated. That's what we should be doing right now. Eles esperam no Senhor, veem seu plano sobre sua palavra original em sua estação ser vindicada. Isso é o que nós devíamos estar fazendo agora mesmo. And he reveals their faith by his word, seeing him confirm every plan that he promised, not man's schemes of denomination, not making members for our own ark. E ele revela a fé deles por meio de sua palavra, vendo-o confirmar todo o plano que ele prometeu, não os esquemas de homens de denominação, não suscitando membros para nossa própria arca. They got a Methodist ark, a Baptist ark, a Presbyterian ark. Everybody's going into this ark for the great tribulation coming. Eles têm uma arca metodista, uma arca batista, uma arca presbiteriana. Todos estão entrando nesta arca para a grande tribulação que está vindo. Glory to God, I was baptized in the Methodist ark, the Presbyterian, the Pentecostal ark. Glória a Deus, eu fui batizado na arca metodista, na presbiteriana, na arca pentecostal. There's only one ark. That's Jesus Christ. And he is the Word. Há somente uma arca, que é Jesus Cristo. E ele é a palavra. Notice God told the prophet, said, eat the scroll. In the Old Testament. The prophet of the New Testament said, eat the little book. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Why? That the prophet and the Word would be one. That's the ark. The Word of God. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. God has promised His Word, how it would be fulfilled. And how it would come to pass when He chose His bride. How it would be done. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando Ele escolheu sua noiva, como isto seria feito. It's happening right before you, in the name of the Lord. And that's by the original Word. The evening time message is here. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor, e isso é pela palavra original. A mensagem do entardecer está aqui. How many remembers Haywood? When he wrote, it shall be light about the evening time.
The path of glory you'll surely find. Quantos se lembram de Haywood quando escreveu: haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente acharás. Yes. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting.